Glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que veio aqui nesta noite, não se preocupe com o seu irmão, não se preocupe com a sua irmã, porque Deus cuida de cada um aqui nesta noite. Se preocupe em adorar, em dar lugar a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós não temos nada, mas o Espírito Santo tem o melhor para cada um de nós aqui nesta noite. Aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Versículo 1. Vou ler até onde Deus mandar aqui, né, irmãos? E diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 guardas, quarternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. A igreja fazia o que, irmãos? Contínua oração a Deus por ele poder assentar glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta passagem é uma passagem muito forte. É uma passagem onde relata, né, a morte de Tiago, um dos mensageiros da palavra do Senhor, um dos libertos, né, a qual foi liberto pelo poder de Jesus Cristo e pregava a palavra de libertação, a palavra de salvação. E ele teve coragem de morrer por Cristo. Ele teve coragem de entregar a sua vida por Cristo, pelo Evangelho, porque ele sabia que quem o libertou, ele sabia que quem o tirou do lamaçal do pecado tinha muito poder e era muito honrado lá no céu. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que os perseguidores da igreja de Jesus não estavam satisfeitos com o poder que estava sobre a vida de Pedro, porque Pedro também era um daqueles que tinha o Espírito Santo de Deus. Pedro era um que, quando estava ali passando no templo, que viu aquele aleijado ali na porta do templo, ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Nesta noite também, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te digo, está na mão de Jesus Cristo. Toma posse da tua bênção. Aleluia. Glória a Deus. E agora a Bíblia vai dizer-nos que Pedro, ele vai estar preso entre 4 soldados, 2 ao seu lado. Muitas das vezes neste mundo também tem muitas pessoas presas espiritualmente pelo inimigo, preso com algo que está aprisionando esta vida. Meu Deus. Às vezes as pessoas acham que os pastores e a pastora são responsáveis pela libertação das suas vidas. Mas é que nós vemos que há um conjunto de pessoas num propósito de libertação, de oração pela vida daqueles que estavam na presença do Senhor. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. O pastor sozinho, a pastora sozinha, não pode libertar ninguém, porque nós só libertamos aqueles que Deus dá autoridade. Glória a Jesus. E para isso não depende do pastor, não depende do evangelista, do presbítero, depende do coração de cada um que se encontra aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E eu, estudando esta palavra, eu achei interessante que Pedro estava preso, estava ali condenado à morte, estava esperando o momento para também tirar a vida de Pedro. Meu Deus.
olhando pelos nossos olhos humanos, era impossível tirar Pedro dali. Porque para tirar Pedro dali precisaria o quê? Primeiro arrombar a primeira porta, a grade de ferro, depois vencer o soldado, para depois tirar Pedro lá de dentro. E muitas das vezes nas nossas vidas também é assim, irmãos. Nós olhamos com os olhos materiais, parece que as nossas causas não têm solução, parece que nossos problemas não têm jeito, mas para Deus nada é impossível. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que o anjo entra dentro daquela cela. Aleluias. O que eu entendo nesta noite, eu entendo que a minha libertação, que a minha transformação, ela não pode vir de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Porque quando vem de dentro para fora, há uma transformação verdadeira. Aleluia. Muitas das vezes estamos preocupados com roupa, com veste, e esquecemos do verdadeira transformação. Meu Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o anjo vai tocar o lado de Pedro. Vai mandar Pedro calçar suas sandálias. Vai mandar Pedro se preparar. Então eu entendo que para nós receber a bênção, nós precisamos nos colocar de pé. Nós precisamos se preparar. E como o crente se prepara? Dobrando o seu joelho, orando, entregando a vida a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E agora eles vão saindo. Eles vão passando. Passa primeiro os guardas. Meu Deus. Aleluias. E eles vão seguindo em frente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que as portas vão se abrir sozinha. Aleluia. Nesta noite Deus está dizendo para você: as portas já estão abertas para você. Basta você enxergar as portas que Jesus abriu para você nesta noite. Aleluia. Não é preciso você abrir, porque o anjo do Senhor está abrindo aquela porta, está curando aquela enfermidade, está trazendo de volta o teu cônjuge, está trazendo de volta a tua paz, a tua alegria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante é que o poder de Deus é tão grande, irmãos, que Pedro não estava entendendo o mistério. Pedro estava achando que era uma visão, que era somente uma visão, mas era real o que o anjo estava fazendo com ele. Glória a Deus. Às vezes nas nossas vidas é assim: Deus está operando e a gente não está entendendo. Deus está fazendo, a gente está achando que é um sonho, que é uma visão, que é algo. Não, é o profundo de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E ao sair pela porta, o anjo deixa Pedro. Meu Deus. Aleluias. E agora Pedro vai à casa Aleluia. de Maria. Glória a Deus. É onde encontraria o que, irmãos? Um povo orando sem cessar. Meu Deus. Aleluia. Nesta noite eu pergunto: tem crente aqui orando sem cessar? Tem crente aqui buscando sem cessar a presença de Deus? Deus vai operar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus, engrandecido é o teu santo nome. E quando ele bate a porta, vai abrir-se a porta para ele, mas não vão acreditar. Vai correr, não vai correr, mas não vai abrir a porta. Vai ouvir a voz dele, vai correr, vai avisar lá dentro, esperando para que venha abrir a porta. Sabe o que eu entendo aqui? Que muitas das vezes você tem orado, tem buscado, mas você mesmo não acredita. Você não acredita na tua vitória, você não acredita no poder de Deus, porque se acreditar, sabia que era Pedro que estava ali. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem o costume de pedir a Deus, de buscar e buscar, buscar. Deus já deu, nós não entendemos e nós ficamos amando, Senhor, me dá, Senhor. Deus já deu, você não entendeu. Aleluia. Aleluias. É verdade. Talvez você esteja olhando pelo olho carnal, esquecendo do espiritual. Meu Deus. Aleluias. E
Pedro está lá batendo na porta, querendo entrar. Meu Deus. Pedro estará feliz, eu estou livre, eu estou liberto, aleluia. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. Deus, Ele inclina para nos ouvir. É tão gostoso Glória a Deus. quando a gente ouve a voz do Senhor falar conosco. Muitas das vezes o Senhor está falando conosco, mas a nossa preocupação é tão grande que nós não conseguimos ouvir. E quando eu vejo que Pedro estava ali perto para ser morto, mas ele estava dormindo tranquilo no meio do soldado. Sabe o que é isso, irmão? É confiança no Deus vivo. O problema pode estar ao teu lado, o problema pode estar à tua frente, mas em cima está a mão de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Glórias a Deus. Deus poderoso. Glória a Jesus. Deus, Ele atende o clamor de uma igreja. Meu Deus. Aleluia. Deus, Ele atende o clamor de um justo. Aleluias. Talvez esta noite tenha alguém aqui dizendo: eu tenho orado, eu tenho pagado o preço, eu tenho joelhado, mas minha bênção não chega. O Espírito Santo diz esta noite: espera com paciência no Senhor e a tua bênção vai chegar. Aleluia. Glória a Jesus. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu Deus. Aleluia. Quem disse que na vida dos profetas foi fácil? Quem disse que na vida dos nossos irmãos antepassados foi fácil? Nada foi fácil, nada é fácil para servo de Deus. É. Verdade. Desse jeito. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Não foi fácil para Jesus, vai ser fácil para a É gente, irmãos. verdade. A diferença daqueles que querem adorar a Deus, buscar a Deus, é que não vem somente atrás do milagre, mas está atrás do dono do milagre. Aleluia. Eu costumo dizer que muitas das vezes Deus cura, Deus liberta, Deus restaura o casamento, É. mas tudo isso pode se perder. Mas tudo isso se pode hoje morrer. Verdade. Nós temos casos na Bíblia que Jesus ressuscitou Lázaro, já morreu. Jesus curou muitos, mas já morreram. Então tudo isso também é passageiro, mas a presença de Deus na nossa vida tem que ser eterna. Aleluia. A presença tem que ser verdadeira. A presença tem que ser constante nas nossas vidas. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. É preciso permanecer firme no caminho. Aleluias. É preciso olhar para frente. Meu Deus. Não podemos fazer como a mulher de Ló, É. olhar para trás e perder tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Deus. Aleluia. Aleluias. Porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Glória a Jesus. Aleluia. É o Deus que abre porta Eu creio, Senhor. aonde não tem porta. Glória a Deus. É o Deus que liberta onde o homem não liberta. É o Deus que cura onde o homem não cura. É o Deus que opera onde o homem não opera. É o Deus verdadeiro que nós servimos. Glória. Aleluias. Aleluia, Deus. Aleluia. Podemos até ser perseguidos, irmãos. Meu Deus. Podemos passar por enfermidade, por alguma perca, mas não podemos perder a nossa fé. Não podemos perder a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus. E Pedro tinha isso na sua vida. A prisão não impediu Pedro, pelo contrário, fortaleceu mais ainda. E talvez esta noite você ache que a tua prova está te enfraquecendo, mas eu te digo o contrário, está te fortalecendo para você ficar mais na presença do Senhor, para você adorar mais Ele, para você buscar mais Ele. Glória a Jesus. Aleluias. Muitas das vezes a gente recebe nossas bênçãos e nos acomodamos, irmãos. Paramos, estacionamos, e às vezes o Senhor puxa um pouco a nossa orelha. Meu Deus, olha aí. Às vezes o Senhor aperta um pouco
para a gente aprumar a nossa caminhada na presença dele. Aleluia. Às vezes temos que passar por alguma prisão Meu Deus. para nós enxergar que só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo pode tirar. Meu Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes queremos fazer com as nossas forças dos nossos braços, Meu Deus. com as nossas atitudes, com o nosso jeitinho, mas tem coisa que é só Deus que faz, aleluia. E o profundo espiritual é só Deus que opera em nossas vidas, aleluia. E eu entendo que uma igreja que ora, irmãos, Aleluia. uma igreja que busca a Deus, Aleluia. essa igreja, ela é ouvida por Deus. Esta igreja, ela opera maravilha no meio do povo. Esta igreja, ela tem alma salva para o Senhor. Esta igreja batiza com o Espírito Santo. Essa igreja dá testemunho da palavra do Senhor, aleluia. Aqueles irmãos poderiam estar cada quem na sua casa. Perderam ali o servo do Senhor. Poderia cada um estar afugentado, mas estava intercedendo por uma alma, por uma vida. Meu Senhor. Glória. E nesta noite, Aleluia. Deus está dando bênção para alguém aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. Nesta noite você não veio aqui em vão, você não veio aqui por acaso, você veio porque Deus tem algo para você aqui nesta noite. Aleluia. Jesus. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Aleluia. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando aos soldados. Muitas das vezes nós somos entregados, muitas das vezes, ao inimigo, irmãos. Pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que querem ver o nosso mal, pessoas que estão praticando coisas erradas, mas Deus está cada dia nos libertando. Deus está cada dia nos guardando. Aleluia, Jesus. Deus está abrindo caminho para nós sairmos do aperto. Deus está abrindo caminho para nós se libertar daquilo que nos prende. Meu Deus. Aleluia. Talvez nesta noite você está dizendo: pastor, eu sou liberto, eu sigo o Senhor, mas sempre há algo que está nos prendendo, que precisamos confiar no Senhor para sermos libertos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que te prende nesta noite, entrega nas mãos do Senhor. Confia nele. Todo dia nós temos que nos purificar. Todo dia nós temos que botar a nossa vida no altar do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes perdemos nossa bênção por uma pequena coisa. Às vezes estamos prestes a receber a bênção do Senhor, mas a gente se abatemos, perdemos a força. E aí o inimigo se levanta mais ainda. Mas quando ele pega uma igreja de joelho, um crente de joelho, um crente buscando a Deus, ele não tem poder, não tem autoridade. Ele tem que partir em retirada com todas as suas prisões. Porque a Bíblia diz que quando o anjo chegou, as algemas caíram das mãos de Pedro. E nesta noite a algema está caindo das tuas mãos. Deus está libertando também. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei quais as algemas que está te algemando nesta noite. Eu não sei quais algemas que está impedindo você receber a sua vitória. Mas eu te falo, entrega nas mãos do Senhor e você vai ver um milagre de Deus acontecer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. As algemas nós sabemos que só abre quem tem a chave. Não é qualquer um que vai abrir algemas, irmãos. E nessa noite a chave está na mão do Senhor, o nosso Deus libertador, o poderoso, aquele que entregou o seu filho para morrer numa cruz por mim e por você, aquele que deixou o trono de glória e veio evangelizar nesta terra e veio curar, salvar aos pecadores. É Ele que está nesta noite, é Ele que está operando, é Ele que está abrindo porta para cada um de nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu estava falando
no carro aqui, a bênção é grande aqui nesta noite. Porque para chegar aqui não foi fácil, irmãos. A peleja é grande, mas eu entendo porque a bênção é maior. Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para cada um dos irmãos aqui é maior do que qualquer dificuldade, qualquer luta. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente costuma perder a nossa bênção por pouca coisa. Basta o irmão olhar com a cara feia para nós, já queremos desistir da presença do Senhor. Deus, olha aí. Basta uma porta se fechar, já queremos acusar o Senhor. Basta passarmos por uma provaçãozinha, já falamos que o Senhor esqueceu da gente. Já não queremos vir mais para a casa de Deus, já não queremos fazer mais a vontade de Deus. Mas Deus está dizendo: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te largar só, eu nunca vou deixar o teu barco afundar. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. É preciso confiar no Senhor. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 125. Esse salmo, desde quando eu aceitei Jesus, eu me apego com ele. Por quê, irmãos? Confiar no Senhor é entregar a sua vida ao Senhor. Verdade, meu Deus. É descansar no Senhor. É entender que Ele vai fazer o melhor. E o melhor de Deus não é o que eu quero, é o que Deus quer. Amém. E o que Deus quer, irmãos, é o melhor para cada um de nós. Verdade, meu Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a vida de vocês, possa operar na vida de vocês, e que vocês continuem confiando no Senhor. Aleluia. Que vocês continuem com a esperança da vitória no Senhor. Aleluias. Porque o Senhor, Ele não cessa de dar sua bênção. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está com os anjos dele ao nosso redor. Glória a Deus. E ao redor está o inimigo, tentando nos aprisionar, tentando nos tirar da presença do Senhor. Mas eu quero dizer para você que você está guardado na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. O anjo que abriu a porta para Pedro é o mesmo anjo que o Senhor tem colocado na vida da gente para abrir as portas também. Não sei, qual seja a porta, qual seja o que tu precisa, está nas mãos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente pensa em desistir, irmãos. Às vezes a gente pensa em parar. A luta às vezes é tão grande, a prisão às vezes é tão grande, que a gente pensa em largar tudo. Mas quando a gente pensa em largar tudo, Deus usa alguém. Deus envia alguém e fala conosco. E a gente está com o ouvido atento para ouvir. E aí a gente vai fazer um raciocínio da nossa vida. Vamos olhar da onde Ele nos tirou, as bênçãos que Ele fez em nossa vida. Vamos botar numa balança e vamos entender que as bênçãos de Deus é maior do que o que a gente tem perdido. É maior do que as lutas que a gente passa. O soldado, ele nunca vence uma guerra sem primeiro lutar ela. É preciso primeiro lutar para depois vencer. Para receber a bênção na presença do Senhor não é diferente, irmãos. É preciso primeiro buscar. É preciso primeiro descer. Ana buscava Deus constantemente. Ana estava firme com Deus. Ana foi acusada de embriagadez, mas estava firme com Deus. E recebeu a bênção dela. Nesta noite, você quer receber a tua bênção? Não deixe Deus por nada. Não deixe o inimigo colocar dúvida no teu coração. Não deixe o inimigo colocar que você não vai vencer, porque você já é um vencedor na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Assim como Pedro pôde ser liberto, pôde escrever esta passagem aonde conta a sua história, você vai contar a sua história lá na frente também. Você vai poder contar a tua vitória. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Porque nós sabemos que aonde Deus opera, o inimigo não tem poder. Aleluia. Que Deus possa operar na vida dos irmãos. Somente até que o Senhor tem me dado esta palavra. Glória a Deus. É uma palavra que não é minha, é de Deus para os seus corações, para o meu coração. Oh, Deus tremendo. É uma palavra que Deus, Glória a Jesus. Ele opera, nós sabemos, mas depende de mim, depende de você, irmãos. Cada um de nós tem o nosso íntimo com Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Que você possa ir para a sua casa com as bênçãos do Senhor, com a vitória do Senhor, como Pedro foi para a sua casa, com alegria, com a vitória em suas mãos. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Que os irmãos estejam orando por mim, minha esposa, pelos meus filhos, né? Estou feliz com a presença do Mateus aí, né? Graças a Deus, encontrou aqui a pastora aqui, mulher de Deus, né? Ganhou essa vida aí para o Senhor novamente, a vida do meu outro filho, Júlio, né? Que está passando por um processo também, eu creio também na minha vitória sobre a vida dele. Glória a Deus. Continuamos orando um pelos outros, porque nós vimos aqui, né, irmãos? A oração Verdade, Deus. em conjunto tem um grande poder. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe o pastor René. Glória a Jesus por esta palavra de impacto. Eu quero neste momento adorar o Senhor. E eu quero convidar a igreja a se colocar sobre os vossos pés.